Livro Provocando a Sorte, de Lu Valência. Um guia para a vida e os negócios. Capítulo: se você quer mudar os frutos, primeiro é preciso trocar as raízes. Agora vamos para a frase que será a base desse capítulo e que tem tudo a ver com os anteriores. Eu quero convidar você a escrever a frase base deste capítulo e que vai nos guiar nessa próxima etapa do processo. A frase é: se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando você deseja alterar o que é visível, o que está visível, antes você deve modificar o que é invisível. Escreva essa frase abaixo para não esquecer. A fórmula do P, programação. Isso nos leva a uma fórmula muito conhecida que é a fórmula do P, P de programação. Esse vai ser o primeiro P desse capítulo. O que é uma raiz? Se eu estou programada, se eu fui feita, eu tenho na minha programação algo que reproduz aquilo para o que ela foi projetada. A raiz do pé de laranja só pode dar laranja, não pode dar abacaxi. Essa é a programação natural dela. Mas há também uma programação vinda do hábito. É como aprender inglês. Lembra-se daquelas fitas cassetes de aprender inglês? Por exemplo, cada vez que eu for reproduzir a fita, eu vou falar inglês. Vou ficar repetindo aquilo porque eu me programei para fazer aquilo naquele tempo, daquele jeito. A programação é vital na mente milionária, assim como na mente escassa. As duas têm uma programação diferente. A pergunta é: qual é o tipo de programação que se tem nessas duas fitas? A Bíblia, que é um dos grandes livros de mentoria para a mente abundante, diz: pelos frutos vos conhecereis. Quando você vê uma raiz, você não sabe qual é o fruto que ela produz. Se eu pegar uma raiz, qual você seria capaz de dizer qual fruto ela dá? Desculpa. Se eu pegar uma raiz qualquer, você seria capaz de dizer qual fruta ela dá? Fala para mim, isso é raiz de quê? Será que alguém vai saber, olhando só para a raiz, vai saber que tipo de planta é essa? Você vai saber? Eu acho que não. Então você vai me perguntar: Lu, me mostra o que ela dá. Se você me mostrar o que ela dá, eu vou saber qual raiz é essa. Não é assim? Quando nos capítulos anteriores eu pedi para você fazer as primeiras atividades de reprogramação, foi na verdade para te ajudar a perceber efetivamente em que nível está a sua programação. Se a sua programação está no MAS, se você está na programação de mente escassa e de mente pobre, ela vai produzir sempre o mesmo tipo de fruto, seco e pequeno. Por isso, quando a gente vai ver os seus frutos, eles revelam a raiz que está produzindo os seus resultados. Por isso, vamos repetir a nossa frase. Se você quer mudar os frutos, você vai ter que mudar e trocar as raízes. Não adianta fugir disso. Por exemplo, eu tenho aqui uma flor, um pé de flor, e ela dá uma flor branca. Pode até ser muito bonita, mas eu falo assim: poxa, mas eu gostaria que ela fosse amarela. Para eu fazer com que ela tenha a flor amarela, adianta eu pegar uma florzinha e falar assim: eu peguei uma ótima tinta uma tinta que falaram que é fantástica, uma tinta da cor do meu sonho e que quando eu pintar vai contagiar essa planta e vai passar a ter flores amarelas. Vai acontecer isso? Não. Por quê? Porque eu tenho que alterar o DNA da raiz e dizer para ela: olha, agora não é mais flor branca, você vai fazer flor amarela. É por isso é que muitas pessoas entram em um projeto e muitas vezes têm a mesma ferramenta, estão na mesma cidade, têm a mesma oportunidade, têm as mesmas horas, têm os mesmos produtos, mas os frutos são diferentes. Não adianta você ter a tinta mais poderosa para pintar uma flor se você não transformar a forma em como você pensa e vai trabalhar aquela ferramenta. Você pode ter a ferramenta mais milionária, mas se estiver nas mãos de uma mente escassa, ela não vai dar frutos. O problema não está na ferramenta, mas no usuário dela. Nessa parte eu sei que você pode pensar em desistir. De novo, não vai ser fácil. Muita gente vai desistir no caminho.
Não é fácil mudar a raiz, dá trabalho. Não é simples e leva tempo. É um trabalho de muita dedicação e de muita constância. Por isso, no desafio de 21 dias com o elástico, muitas pessoas entram no banho, daí no meio tira ou tira para dormir porque enroscou no cabelo, colocou na cabeceira e depois esqueceu e só foi perceber no outro dia. Você sabe que exige um esforço. Se em algum momento você tirou o elástico, você tem que começar de novo. Comece outro ciclo de 21 dias. É melhor começar de novo do que desistir para sempre. Aliás, eu vou te mostrar o porquê de serem 21 dias. E vamos combinar. 21 dias nem é muito tempo. Então eu tenho que atacar a raiz. E qual é a raiz? O DNA. Qual é o DNA da nossa mente? O DNA que nós temos que transformar, que é a programação que vem sendo feita, é a cultura de pensamento que nos criou. Vamos calculando. Vamos lá. Pegue um caderno e uma calculadora. Vamos fazer uma conta para você ver como é desafiante isso. Eu quero te mostrar com que gigante você está lutando. Não é comigo, nem com um inimigo, tá? É com o gigante que você tem aí dentro. Eu quero que você, escreva a sua idade. Agora vamos somar a isso os anos que você passou morando e morou com seus pais. Se você já morou, se você saiu depois, se você ainda mora, por exemplo, eu saí de casa aos 17 anos, então eu vou somar a minha idade com os 17 anos, morando com os meus pais. Não, Lô, eu saí aos 40, então você vai colocar mais 40. Lu, eu ainda estou com os meus pais e tenho 29. Você vai somar 29. Deu para entender? Então, a sua idade você soma aos anos que morou com seus pais. Some isso. Agora você vai pegar a idade, estejam vivos ou não, primeiro dos seus avós paternos e depois dos seus avós maternos. Isso é um exercício e é importante que você faça. Se permita fazer. Eu sei que às vezes você pode falar assim: ai, depois eu faço. Mas se obrigue a fazer, é importante. Importante para fundamentar o que estamos tentando mudar em você. Depois, faz uma conta separada. Deixa a sua idade e os anos que você viveu com seus pais. Vai fazer uma outra continha separada. Os anos de seus avós paternos e maternos. A idade de seus bisavós paternos e maternos e a idade dos seus tataravós paternos e maternos que viveram. Talvez seja difícil saber exatamente. Pergunte para os mais velhos. Faça uma soma aproximada, se for o caso. Você vai dividir depois que você somar tudo isso e vai pegar essa conta da idade dos seus avós, bisavós e tataravós paternos e maternos e você vai somar e vai dividir pela metade. Você divide pela metade e vai somar essa metade nessa primeira conta da sua idade dos anos que você viveu com seus pais. Exemplo, meu avô por parte de pai viveu 10. A minha mãe por parte do meu pai viveu 40. Logo, 10 mais 40, 50. Agora vou para minha mãe. Os avós por parte da minha mãe. Soma isso. Início dos seus avós e tataravós, vocês vão cortar, vão dividir por 50. Divide por 2. Logo, depois que morei com meus pais, 17 anos, idade da minha mãe 79, idade do meu pai 76, da avó materna 75, avô materno 55, bisavô materno 76, bisavô paterno 59, avó paterna 77, 66, bisavô paterno 57, bisavô 68, Lu 49 mais 17 igual a 66, pais 76 mais 79, 155. Avós e bisavós 533 dividido por 2, 267. Total 488 anos de crenças e vivências que eu trago. É preciso que sejam os bisavós por parte de pai e por parte de mãe, porque a cultura do pensamento vem daí.
Tem que ser paterno e materno. Estamos aqui levantando a sua ascendência. Nós estamos indo até a sua 4ª geração. Estamos buscando toda a herança cultural que você herdou. Depois que você somar tudo isso, você acaba de chegar ao número de anos que você tem de programação mental nas suas costas. Isso é para te dar uma noção do que você traz. Lembra que eu falei que não ia ser fácil reprogramar? Agora mesmo posso perguntar, por que é que você ainda está fazendo isso? E você vai responder assim: eu não vou falar mais palavra negativa, eu não vou falar mais que dinheiro não é para mim, não vou. Daqui a 2 minutos você está falando. Você fala isso, não vou voltar a fazer isso, daqui a pouco você já está fazendo. Por quê? Porque é uma programação. É como se a gente tivesse uma fita e ela está falando tudo o que foi programado. É contra isso que você está lutando para reprogramar. Por isso que eu falei que não vai ser fácil, não vai ser simples. Isso é para poucos, isso é para gigantes. Mesmo que não seja simples, que não seja fácil, você pode, é possível, é totalmente possível, mas vai exigir esforço. Por isso é que você desiste fácil. Por isso que você esqueceu isso aqui. Por isso que você diz: e hoje nem falei nada, Lu. Mas você falou um monte e nem percebeu, porque é uma programação a qual você está acostumada. O seu cérebro anda no automático, na questão da escassez, da falta, do mais, do se. É automático. É a nossa cultura de pensamento. A importância dos 21 dias do elástico. A importância de serem 21 dias seguidos. Porque tem que ser 21 dias disciplinadamente constantes. Porque você tem um gigante insistente aqui. Se você deixar de fazer um dia, ele volta. Se você não conseguir 21 dias, não vai adiantar, não é suficiente para fazer essa reprogramação das suas raízes. De novo, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Se você deseja alterar o que é visível, você precisa modificar o que é invisível. É a nossa programação, é o nosso P, é a programação que eu tenho que vai gerar os pensamentos, que é a minha cultura do pensamento, transmitida a mim por meio dos meus antepassados. Os meus pensamentos são feitos de 50% das minhas gerações passadas, ou seja, esses anos de que meus avós, bisavós e tataravós, Outros 25% do meu pensamento vem da forma como meus pais pensam. Por isso que eu mandei colocar o tempo que você esteve com seus pais. E principalmente nessa questão de pais, a mais forte é a mãe. Ela é a principal influenciadora de pensamento de programação. Apenas 25% do que pensamos é cultura nova, aprendida. Então, 75% do que você pensa veio sendo programado todos esses anos. Por isso é que naquela família na Bíblia chamam essa programação como maldição e bênção. Israel falava: me abençoa, Senhor, profetiza palavras sobre mim. A cultura que você herdou pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Infelizmente, na maior parte das vezes, é mais maldição do que bênção, porque você herda a maneira de sentir dos seus antepassados. Vou explicar por que você precisa sondá-los com muito cuidado. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Se você deseja alterar o que é visível, você precisa modificar o que é invisível.